crises e graças. Essa foi a grande realidade ao longo de todo o ano vocacional. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho de todas elas, porque foram muitas. Então, enquanto a gente roda aquela vinhetinha esperta, você aproveita, se inscreve no canal, dá seu like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações e a cada vídeo novo você recebe uma notificação, tá bom? Então é isso, roda a vinheta! Ano vocacional, eu acho que todo mundo que vive esse caminho vocacional, ele experimenta dessa realidade, das crises seguidas de grandes graças. Sim, porque quando a gente entrega as nossas crises para Deus, Ele as transforma em grandes graças e foram muitos frutos colhidos nesse ano. Não foi diferente comigo e eu vou contar para vocês um pouquinho dessas crises e dessas graças. No começo do ano, a gente teve a Semana Santa e eu experimentei a minha primeira grande crise. E ela vai impactar no desfecho desse ano vocacional, então preste atenção. Então, eu comecei a me sentir, assim, muito indigna do amor de Deus. Eu lembro que eu participei do retiro de Semana Santa e eu tive bastante dificuldade, porque ali havia sacra acontecendo e eu me sentindo extremamente indigna, muito indigna mesmo, não mereço esse amor todo e, enfim, eu me senti tão não merecedora que eu pensei em acabar com a minha vida. E isso foi muito forte. Todas as minhas crises eu sempre entregava para Deus em oração e pela oração eu alcançava a graça dessa crise, o fruto desta crise. Então oração, nos dias de jejum também isso era muito forte. E numa sexta-feira então, durante um dia de jejum, eu ainda me sentindo indigna, Deus ele veio me falando que eu era indigna mesmo e que não tinha problema nenhum. Que independente da minha indignidade, o que ultrapassava a minha indignidade era a sua graça. E era ela que eu precisava e ela que me bastava. Isso, então, foi um fruto desta crise. Uma outra grande crise que eu tive foi quando eu fiquei sabendo que eu não poderia participar, fazer a experiência na comunidade de vida. E no vídeo passado eu falei sobre isso, sobre as diferenças dessas dimensões, enfim, se você não viu, volta lá e assiste o vídeo, que ficou muito legal também. E eu fiquei triste, poxa, mas eu queria participar da experiência e tal. E eu não sei se você conhece, se você tem alguma deficiência, mas uma tendência minha é achar que tudo que acontece de bom na minha vida é por causa da minha deficiência e de ruim também. Então, quando me disseram, olha, você não vai poder fazer a experiência na comunidade de vida, eu logo associei, por causa da minha deficiência, vou dar trabalho, não sei o quê, fiquei triste. Mas aí, durante a experiência na comunidade de aliança, eu passei as férias com a minha filha, muito próximo dela, e quando eu voltei, Deus ele foi muito claro comigo. Ele me disse, era preciso conhecer aquilo que você estava disposta a deixar. E eu entendi. E esse foi o grande fruto desta crise. Ainda na dimensão dessa crise e ainda durante a experiência na comunidade de aliança, eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos, de partilhar mais com eles e perceber que eles eram tão humanos quanto eu, com tantas limitações, com falhas, com medos, enfim, com sofrimentos. Mas a gente teve conhecimento de um escrito da comunidade chamado Obra Nova, que falava que Deus muitas vezes ele queria podar os nossos galhos, até aqueles que estavam verdes, que eram aquelas graças que ele mesmo tinha nos dado. E eu comecei a me questionar, poxa, será que Deus ele tá querendo que eu entregue a minha filha? Porque mesmo vivendo a experiência na comunidade de aliança, era difícil, porque era o deixar tudo de todos os dias. Então, principalmente nos dias de experiência da célula, eu praticamente não via minha filha, não estava com ela, enfim. E eu pensava, nossa, será que Deus ele quer realmente que eu abandone, que eu deixe, que eu entregue a minha filha? E aí um irmão, numa partilha em que eu abri isso pra ele, do que eu estava sentindo, ele disse assim, olha, Deus ele não é incoerente, ele não vai te pedir algo que ele te deu. E foi o grande fruto desta crise. Uma outra crise que eu tive nesses tempos, porque aí acabou a experiência da célula, mas eu ingressei no musical, na cantata de Natal da comunidade. Então eu estava sempre lá para os ensaios e tudo. E eu chegava, eu tinha um pouco de dificuldade de me entrosar com as pessoas, essa coisa da fraternidade. E eu pensava assim comigo, poxa, pra que eu sirvo, né? Qual que é a minha utilidade? Pra que eu vou ser útil na comunidade? Porque o pessoal é muito ativo, o pessoal faz muita coisa, o pessoal ajuda em muita coisa. E aquilo foi me deixando triste, né? Eu lembro que eu consegui dizer isso pra minha acompanhadora e ela disse pra mim assim, olha, Deus ele chama você não pelo que você faz, mas pelo que você é. E ter a consciência disso foi uma grande cura pra mim. Mas apesar desta cura, eu ainda me sentia culpada
de uma certa forma, pela minha deficiência. E aí essa grande cura aconteceu no dia de Santa Terezinha. Eu ia servir na missa daquele dia na comunidade e eu, vivendo ali um momento de oração, Deus ele foi me esclarecendo as coisas, no sentido de que Santa Terezinha ela tem a pequena via. E Deus ele ia me mostrando que a minha deficiência era esta via de santidade que ele tinha me dado para que eu exercitasse a humildade, para que eu deixasse a minha vaidade, o meu orgulho, para todos os dias pedir ajuda, para alguém me ajudar a atravessar a rua ou me dizer qual era o ônibus que estava passando. E também era uma forma, um instrumento que ele tinha me dado para evangelizar, porque conforme a pessoa vinha me ajudar, eu poderia, né? Porque às vezes as pessoas têm que evangelizar, elas têm vergonha de ter que se aproximar das pessoas e falar alguma coisa. Eu teria que me aproximar das pessoas para pedir uma ajuda, enfim. E ali, durante aquela ajuda, a gente poderia, né, ir evangelizando, mesmo que sem falar de Deus, talvez assim diretamente, mas com a própria vida. Então eu consegui entender, porque Deus ele me falava assim: eu tô tornando o caminho mais fácil para você. Eu tô te dando um dom. A sua deficiência, ela não é um mal, ela é um dom. E eu entendi que Deus ele facilitou o caminho da santidade para mim ao me dar um grande dom. E a partir daquele dia eu passei a enxergar a minha deficiência não mais como motivo de murmuração, de tristeza, de exclusão, mas como motivo de louvor, como um dom, como um instrumento que Deus confiou a mim, a minha pequena via. E essas foram as crises mais importantes e mais significativas deste ano vocacional e os seus grandes frutos. Quando a gente deixa a nossa imperfeição, a nossa fraqueza, se encontrar, se perder e se esconder na perfeição e na potência de Deus, tudo se transforma, tudo se revela de uma outra forma e tudo deixa de ser crise e se torna graça. É sobre isso que essa música fala, essa música que a gente vai cantar pra você agora. Mas no próximo vídeo, que já será o último vídeo dessa nossa série, a gente traz o desfecho desse ano vocacional, o retiro final, como foi, o que aconteceu, será que eu mandei carta, será que eu não mandei, se mandei, qual será que foi minha resposta, será que eu ingressei na comunidade, e aí? Tudo isso no próximo vídeo você descobre. Até lá então, Deus abençoe, Shalom! Senhor, pra te adorar, nada nessa vida pode atrair e conquistar meu coração como o teu amor. Quero ser só teu, te dar minha vida e elevar a ti todo louvor, render a ti minha vontade, todo o meu ser, pois és tudo que tenho. Keep